Oi, gente, vamos entrando. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Estão me ouvindo? Alto e claro, 5/5. Alguém pode falar se está me ouvindo? Se estão me ouvindo bem? Obrigada, Marcelo. Bom, vamos esperar a Giovana entrar, né, pra gente começar essa live de hoje. Aí que a Giovana já entrou, vou chamar ela. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Dando para ver e ouvir direitinho? Eu tô te ouvindo muito bem. Ótimo, deixa eu só ajustar aqui, porque eu tô sem tripé hoje. Excelente, para mim. Para vocês também? Boa noite. Todo Tudo mundo tá bem? me ouvindo e ouvindo a Giovana? Alguém pode dar um joinha pra gente? Gente, Eu acredito que sim. eu também acho. Mesmo sem joinha, mas eu tô conseguindo você também. Então, quem tiver Alexandre, entrou esquecendo. a internet com conexão razoável vai conseguir também. Bom, gente, boa noite. Aqui hoje a gente vai fazer uma live sobre a BR do Mar, especificamente sobre a parte que ela legislará, né, se for aprovado assim o texto do afretamento. E eu vou pedir para a Giovana se apresentar, falar um pouco da carreira dela, e aí a gente começa o bate-papo aqui. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Giovana, eu sou do Rio Grande do Norte, né? E já advogo há algum tempo. Tive experiência de 9 anos de serviço público, né, mais na parte administrativa, no direito regulatório. E há alguns meses, na verdade, eu migrei para o direito marítimo e portuário. E nesse estudo, não só do BR do Mar, mas de todos os outros institutos, né, eu coincidentemente conheci a Maria Sarta em um webinar, justamente sobre o BR do Mar, Foi. onde nós discutimos lá. É uma outra abordagem, mais extensa, até porque um webinar permite que a gente fale mais um pouco e projete. Então, lá nós falamos de uma forma bem mais detalhada sobre o projeto de lei. E a abordagem que vamos usar hoje aqui é bem mais simples, considerando que a gente não vai poder usar material, tem um público variado. A Maria Marítima, eu sou da área jurídica, então vão ter pessoas de âmbito, de públicos diversos, então a gente quer atingir a todos esses públicos de uma maneira uniforme. Então a gente vai tentar simplificar, né? Com certeza. Embora a gente trabalhe com isso, a gente escute, vocês também, não é tão simples assim de entender em uma primeira leitura. Uma primeira Não leitura mesmo. ela é complicada. Uma primeira leitura a gente não vê nenhum tipo de aplicabilidade para ela. A gente pergunta isso aqui vai servir para quê na minha vida? Com Então a gente, certeza. então eu e a Maria pensamos justamente nisso. A gente quer que o nosso público entenda, né? Não só vocês, mas as outras pessoas que vierem assistir, bem-vindas também, todas elas. Mas a gente quer justamente que todo mundo saia hoje aqui com uma noção geral do que vai acontecer caso esse projeto seja aprovado dessa forma, né? Isso mesmo. Esse com certeza é o nosso objetivo. E o objetivo das outras lives e dos outros webinar é sempre, né, trazer a informação de qualidade, a gente tentando prever o que vai acontecer na teoria, né? Porque na prática, às vezes, as coisas não saem como na teoria. Não. Bom, uma coisa que acho que é válido salientar antes da gente começar é que os artigos hoje, né, falaram que provavelmente a BR do Mar, o ministro vai pedir para tirar a emergência dela, o que Sim. aí faria com que ela não tenha que ser aprovada com 3 meses, votada, né? Votada no dia 28.
Então, faltam aí 2 semanas, a gente está no dia, não. Uma semana, não. 28? Hoje é 25, né? Não, hoje é 24. 24. Seria 28 de setembro, né? Que ela deveria Isso. ser votada. Então, ela deve perder esse caráter de emergência, mas também o secretário Diogo Piloni, ele acha que há possibilidade de votação, mas eu acho que não. Acho que o próprio governo vai pedir a retirada dessa emergência, tá, gente? Isso é uma atualização. Vamos começar. Como é que é hoje, né? Eu, armador, quais são hoje as regras para mim, para eu afretar um navio? A gente começa falando da Lei 9432, que é hoje a que legisla sobre esse assunto, né? E aí nós temos, assim, alguns pré-requisitos para que um armador venha a fretar um navio que a BR do Mar vai alterar. Então, é bem importante a gente saber o que tem hoje, o que está em vigor hoje e o que vai mudar tanto assim. Então, hoje, uma empresa brasileira de navegação pode afretar embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu, né? Quando ela precisa pedir autorização ao órgão competente? Quais são, assim, as situações em que ela precisa pedir autorização ao órgão competente? Quando verifica que não há existência ou não há a inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido, ou seja, fez uma pesquisa no mercado, não encontrou uma embarcação do tipo ou nem do porte, eu posso afretar uma embarcação, né? Tanto brasileira, bandeira brasileira, quanto bandeira estrangeira. Quando verificado o interesse público devidamente justificado, quando em substituição a embarcações em construção no país e estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto durar a construção por o período máximo de 36 meses até o limite. Ou seja, se eu tenho uma embarcação num estaleiro brasileiro, né, eu posso contratar uma embarcação tanto brasileira quanto estrangeira por um período de 36 meses. Agora, existe uma outra, né? Quando ela nem precisa pedir autorização ao órgão competente, que é quando uma empresa quer afretar uma embarcação de bandeira brasileira para navegação de longo curso, interior de percurso internacional, cabotagem de aporto portuário e de apoio marítimo. Ou então estrangeira, né, quando não aplicáveis às disposições do Decreto-Lei número 666 e suas alterações para navegação de longo curso ou interior de percurso internacional. E ela pode afetar sem autorização uma estrangeira casco nu, com suspensão de bandeira para navegação de cabotagem, navegação interior, percurso nacional e navegação de apoio marítimo, limitado ao dobro da tonelagem de porte bruto das embarcações de tipo semelhante por ela encomendadas a estaleiro brasileiro instalado no país, com contrato de construção com eficácia, adicionado da metade da tonelagem de porte bruto das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito do afretamento pelo menos de uma embarcação de porte equivalente. Então, gente, hoje em dia é assim que funciona o afretamento no Brasil, né? Vamos lá. O que vem mudar, Giovana, com a BR do Mar? Quais são os pontos principais de mudança? Vamos lá. Gostaria de contextualizar para facilitar nosso entendimento. Bem Pode didático mesmo, porque foi a forma que eu, Giovana, encontrei e eu entender para poder repassar. E eu já venho estudando ela, a gente já vem estudando ela há algum tempo, porque assim, era uma luta muito grande do setor para essa abertura de mercado. Então, algumas coisas só foram confirmadas, né? Já existia em normas administrativas, os costumes, então assim, dessa veio para organizar, digamos assim. O BR do Mar é um projeto, né? E esse projeto de lei 4199, que a gente chama de BR do Mar, na verdade ele altera 4 leis, né? É um programa. Ele vai alterar o quê? A lei do tráfego aquaviário, que é essa que a Maria falou aí, que é a 9432, que hoje é a que regulamenta todo o transporte aquaviário nacional. Ela vai também fazer uma alteração na lei da duplicata. Qual parte, Giovana? No sentido de tornar possível o documento eletrônico. Na questão não deixa de ser
transporte, né? Então, hoje em dia não, sempre foi utilizado o canhoto no papel, né? E a gente viu que o Covid nos empurrou para um novo normal e tudo ficou eletrônico, tudo ficou Sim. online. E esse papel se tornou algo bem obsoleto. Então, assim, a lei da duplicata, ela também veio com essa alteração para ser aceito o conhecimento de embarque que vocês conhecem como eletrônico. Que é que ela muda também. Ela muda algumas regras do adicional de frete e do fundo da Marinha Mercante. Mais na frente eu vou falar sobre isso daí também. E algumas atribuições das agências reguladoras, que são a NTT e a ANTAC. Então, pronto. O programa BR do Mar, ele, na verdade, vai alterar essas 4 leis. Mas hoje nós vamos fixar aqui no afretamento. Né? É um programa Programa de Desestatizações, né? O PPI, Programa que faz um incentivo da iniciativa privada a vir injetar dinheiro aqui, né? Fazer o investimento. Então, nós temos que sempre partir desse pressuposto que BR do Mar veio para abertura de mercado. Já faz parte de um programa que tem um principal objetivo o quê? Uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Então, ele é um programa que ele visa o quê? Abrir mercado, né? Sim, Abrir com mercado. certeza. Isso. E o segundo objetivo desse programa é um reequilíbrio da matriz logística. O que seria isso? Vimos, em 2018, salvo engano, uma greve de caminhoneiros muito grande, né? Até então, ninguém nunca tinha pensado que o modal rodoviário era tão importante até ele parar. Com certeza, né? A Todo gente só mundo pensa viu. quando falta, né? Exatamente. Então, todo mundo percebeu o quê? A importância do caminhoneiro, a importância da infraestrutura de estrada, a importância dessas entregas acontecerem no prazo, com qualidade, sem atraso. Então, assim, a gente viu que o modal rodoviário ele era muito importante porque o país parou, praticamente. Parou tudo. E a gente também sente muito quando os Correios entram em greve, né? Tudo para praticamente. Correios usa predominantemente, com exceção da região norte, né? Predominantemente o modal rodoviário. É o que mais usamos no Brasil. E isso traz um desequilíbrio na matriz logística. Porque o que acontece? Quando há algum problema em um, sobrecarrega os outros. Que seria o ferroviário, o aéreo e o marítimo. Mas e se esses outros, numa hipótese de emergência, não estiverem preparados para receber essa demanda do modal rodoviário? Vamos supor que tem uma outra greve muito grande. Né? Em contrapartida, com o Covid, nós vimos o quê? Que o modal marítimo, ele não parou. Né? Mas vocês marítimos não pararam em hora nenhuma. Mesmo com a Não, pandemia, ninguém parou. E isso chamou atenção para uma outra coisa. O modal marítimo também é muito importante. E somente agora ele ficou em evidência. Todo mundo falava sobre essencial. Essencial, é um serviço essencial, tanto é que virou lei. Né? Existe uma medida provisória que estava em vigor ainda. Os portos são serviços essenciais, não vão parar, vamos dar suporte. Todo mundo teve que se adequar. Na marra mesmo, porque ninguém estava preparado para o Covid, a gente sabia que tinha uma pandemia, mas as pessoas não se preparam para pandemias. Teve um grande problema com seguros marítimos, assim, foi um caos, mas foi um caos que chamou atenção para quê? É necessário que todos os modais convivam muito bem entre si. Até porque quando você compra algo, você quer receber, você não quer saber como ele vai chegar na sua casa. Você com quer saber que ele certeza. vai chegar, não é verdade? Então, Com quando você certeza. compra algo, você quer o quê? Na tua porta. Né? É o que a gente chama muito na área do... Não é mais porto a porto, é porta a porta. Então, todo mundo tem que conversar entre si. E a multimodalidade hoje em dia é tendência. E a gente tem que ver o quê? Que a multimodalidade, ela precisa ter um suporte. Né? Então, os modais todos têm que estar, pelo menos, em equilíbrio, equiparados, para que eles consigam dar uma resposta que a gente precisa. Entrando, né, já fazendo essa contextualização muito longa até, eu peço desculpas, mas eu acho importante que eu faça essa Com contextualização, certeza. para que a gente consiga entender que o BR do Mar, ele visou esse reequilíbrio, e ele viu o quê? Que o modal marítimo, ele precisava de um incentivo, né, um incentivo maior. A gente viu que no programa de desestatizações, muitas rodovias começaram a ser recuperadas, o setor aéreo ele recebeu um incentivo do governo no sentido de
fazer a recuperação judicial das dívidas, teve a medida provisória que permitiu 12 meses para as companhias aéreas fazerem os reembolsos. Então, assim, todos os modais receberam um incentivo de alguma forma. E o marítimo não podia ser diferente. Só que qual era a pedra de toque aqui? A pedra de toque aqui é que o transporte marítimo ele ainda é muito caro. A bandeira brasileira é cara, né? Então, todo mundo... teve uma pesquisa recente, eu não estou me recordando agora o órgão, mas era sobre o sentido de consultar o usuário do serviço, do modal marítimo, e aí, qual é a tua principal queixa? E todo mundo falou que era preço do frete. Né? A gente vê que todo mundo é contra a BR do mar, de um lado, é a favor do outro, porque também eu sou muito moderada nesse sentido. Não existe essa lei que vai atender a todo mundo 100%. Não tem condições. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Né? Então, o que acontece? Nesse Olha, caso do o BR Sérgio do mar... Bate falou aqui, ó, é o TCU. Foi o TCU que falou Pronto, isso aí. Sérgio. Pois muito obrigada. E isso, acho que foi na questão da eficiência portuária. Acho que foi um estudo que fez uma análise da eficiência portuária. Salvo engano, aí tinha a parte da satisfação do usuário e ele dizia que era muito caro. Mas por que é muito caro? Em tese, não é para ser caro. Se a gente prestar atenção, ela é menos poluente. Né? Sim, O com Brasil tem certeza. uma costa enorme. Então, em tese, ele iria atender toda a costa e também a navegação interior, e ele poderia se conectar com as ferrovias, com as rodovias. Então, em tese, não era para ser caro se ele tivesse minimamente fosse acessível a todo mundo. E um dos principais motivos das pessoas serem contra o BR do mar, o que acontece? Dizem sempre, mas os armadores estrangeiros dominam o mercado. Né? Mas por que eles A dominam? frente de logística bate muito nessa, quer dizer, a logística Brasil bate muito nessa tecla, né? Que representa os pequenos armadores, eles batem muito nisso, no controle do mercado pelas grandes empresas. Exatamente. E a questão do combustível também. A gente sabe que o Sim, combustível ele tem um imposto estadual. Então, às vezes, um estado é super legal, né, e concede a isenção, e outro não. Então, não há uma equivalência tributária também não. Então, assim, como é que a gente vai estimular a cabotagem? Uma outra queixa, que eu já estou até entrando aqui, que as pessoas falam, mas vão abrir mercado, vão incentivar as empresas estrangeiras a virem operar aqui, mas aí vai continuar com o combustível muito caro. Mas aí isso é a sim, questão estadual. Eu soube que o Espírito Santo, inclusive, já se adiantou e está dando isenção aí para o combustível. Isso é algo para frente. Não tem como adequar 100% para quando entrar em vigor o BR do mar, se ele for aprovado, já está tudo pronto. Não, muita coisa vai ser testada. sim, E com muita coisa certeza, né? também a gente está trazendo uma experiência de fora para cá, a gente não sabe se vai dar certo. Mas estamos É, tentando fazer, com estamos certeza. tentando reequilibrar essa matriz logística e tentando fazer o quê? Se eu quero concorrer com níveis internacionais, então eu também tenho que, de certa forma, agir como esses países. Então, enquanto no nível internacional há uma oscilação muito grande de frete, a gente sabe que é um mercado, né? A gente sabe que frete sobe e a gente fica muito a mercê. Todo mundo fala, quando a China aumenta frete, desorganiza tudo. Sim, com certeza. Teve isso, faltou container, vai parar aqui, porque nós dependemos ainda muito desse frete internacional, desses armadores internacionais, porque assim, a gente sabe que, embora a gente tenha um potencial, é um potencial que não é tão explorado aqui. Né? Né? Então, Falta um plano, sempre faltou um plano, né, para construção naval. Na verdade, tem governo que vem e investe, aí vem um outro governo e destrói. Então, assim, essa oscilação, ela foi muito prejudicial para a nossa construção naval e a indústria naval como um todo. Né? Não teve um exatamente. plano como, por exemplo, a construção da aviação, né, de aviões. Houve um plano que se manteve, não sei dar detalhes também, não sou conhecedora disso, mas a gente percebe que, por exemplo, tem governo que investe muito, tem governo que quer entregar para os estrangeiros. Então, assim, fica sempre uma coisa de quem está no poder no momento, né? A questão do Exatamente. frete, do preço do frete, questão do bunker, né, que é 50% do valor, da razão de por que o frete é alto. E aí é uma questão estadual, então tem que ir para o CONFAS, que é a Confederação
Nacional de Política Fazendária, né? Então, assim, Pois tem é. que haver um acordo entre os estados. Isso é muito difícil. Isso é É muito difícil, exatamente. E a gente, sabe? assim, eu venho do serviço público e eu sempre bato na tecla de que não adianta também você fazer por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, se você não faz uma reforma administrativa. Porque você também tem que ter meios de trabalhar com isso. Né? Não Eles adianta você batem, chegar e com mudar certeza. tudo e o sistema não está preparado para receber essa mudança toda. Então, assim, nesse caso aqui, do BR do Mar, eu achei bem arrojado até. Muita coisa a gente já conhece, vocês que são marítimos, que trabalham em outros países, veem experiências, né? Veem experiências semelhantes, diferentes, dá para ter uma noção maior, mas para o público leigo é complicado de ter essa visão mais Com global. certeza. Então, no Com caso do BR certeza. do Mar, considerando que o frete era muito caro, Só e a gente. rapidinho, Sim, só falando que outros motivos que eles já falam que o frete é caro, né? Além do bunker, tem os custos mesmo de burocráticos, né? E também falam que o custo da tripulação, né? O armador sempre bate exatamente. nessas três teclas dos encargos trabalhistas. Então, assim, é nessa conta aí que eles querem colocar. Aí o que eu penso um pouco, né? Vai ser difícil do Confaz, né? Os burocráticos talvez, mas também seja bem difícil, porque tem uma questão de segregação de carga que não existe no Brasil, né? Nos polos terminais. Então, assim, eu sinto que quem vai pagar essa conta vai ser a tripulação, que é o mais fácil, né? Mas vamos continuar aqui hoje para é afretamento. Pois é, mas vamos falar sobre isso também, porque existe a flexibilização do afretamento, ela incide diretamente na tripulação, né? A gente vai Com falar por certeza. cima, porque eu acredito que a doutora Isabela já falou muito bem sobre isso aqui em uma outra live, foi a companheira lá da outro webinar e o pessoal já está bem adiantado. Sim. Mas o que acontece com essa parte? É um frete muito caro, né? E o que foi que eles pensaram, né? Então, já que a gente está à mercê de uma política internacional, então vamos incentivar para que as pessoas venham para cá para que a gente tenha controle. Né? Então, vai repercutir justamente naquela questão que você começou a falar das empresas brasileiras de navegação. Toda essa introdução foi para explicar o quê? O que é que vai mudar especificamente? A empresa brasileira de navegação hoje, ela pode operar com embarcações próprias ou afretadas. Maria já falou. E a proporção é de 50%. Eu tenho que ter uma frota minha, nacional, bandeira brasileira, e eu posso, a casco nu, uma proporção de 50%. Até aí, beleza, é como está acontecendo hoje. E se não tiver bandeira brasileira para eu fazer esse afretamento, eu posso afretar por tempo. E esse afretamento por tempo, que Maria já falou, ele precisa passar primeiro por uma pesquisa. Né? E essa pesquisa ela é feita pela ANTAC, um sistema chamado SAMA, que é o Sistema de Afretamento da Navegação Marítima. Salvo engano, o nomezinho é esse. Então, esse sistema ele procura, se não tem, uma outra embarcação de bandeira brasileira que possa suprir essa necessidade. A hipótese de não ter é que ele é autorizado a fazer esse afretamento estrangeiro. O que é que muda com a BR do mar? A BR não, eu falo BR porque a gente sempre faz aquela associação a BR do rodoviário. E de certa forma, essa nomenclatura foi bem tendenciosa. Foi para Com transformar como... certeza. Vamos criar. Não deixa de ser, né? Já eles transformaram as hidrovias em HNs, né? Já existem as BRs, então agora a BR do mar. Hidrovias. O que é que vai poder acontecer agora? A empresa estrangeira, que seja do grupo econômico dessa empresa brasileira, vai poder fornecer essa frota. A diferença primordial é essa daí. Ela vai poder, e não precisa ser a sua subsidiária parcial, não, pode ser total mesmo. Ou seja, ela pode criar uma empresa, uma subsidiária, especificamente com esse fim. A Uma Giovanni, aí segura. pergunta, Oi. uma pergunta que eu tenho, Giovana, por exemplo, se a EBN pode afetar da subsidiária dela, né, no exterior, embarcações que estão na sua posse, né, que são suas, ou na sua propriedade, que Ou são suas, ou na afretadas sua a casco nu. posse, né, a Isso. casco nu, Ou ou afetadas afretadas a casco nu. a casco nu. Isso Isso. é,
você até comentou comigo, eu acho válido. O lado bom disso é que talvez reduziria as bandeiras de conveniência, né? E Exatamente. estimularia a ser contratados navios de bandeira da própria subsidiária. E eu ainda acrescento uma outra parte boa que eu acho primordial. Que na bandeira de conveniência, se acontece algum problema na navegação, a responsável é a bandeira de registro. Acho que todo mundo já ouviu falar do caso do navio Aidar. Salvo engano, era da Libéria. O que é que acontece aqui no VR do Mar? Que foi que pensaram. Já que estamos sujeitos a esse risco, já temos essa concorrência desleal da bandeira de conveniência, que ela é mais barata, cerca de 70% do que uma bandeira brasileira, e a gente está fazendo essa abertura, a gente também não pode abrir muito. Qual é a parte segura para a gente? A empresa brasileira é quem vai ser responsável por toda e qualquer operação que a sua empresa subsidiária estrangeira cometer. Então, de certa forma, é a responsabilidade civil. Então, agora nós vamos saber exatamente quem vamos culpar em caso de problema. Sim, com certeza. Isso também foi citado, né, nas lives pelo Dino Batista, que é o representante, o diretor, né, de navegação, que houve isso justamente com essa preocupação da segurança, né? Se houver um acidente, como nós até tivemos recentemente, né, aquele vazamento de óleo que ninguém sabe, ninguém viu, a gente tem quem responsabilizar. Isso, exatamente. Então, assim, é uma espécie de controle. Giovana, mas é totalmente seguro? Não. Não é totalmente seguro e vou explicar por quê. O BR do Mar, ele está ainda dependendo de várias regulamentações. E uma das principais regulamentações que eu acho que é o medo de todo mundo é essa questão da proporção da frota quantidade de navios de bandeira brasileira e estrangeira. Porque o que a gente pensa lendo no primeiro momento é que os estrangeiros vão vir, vão operar aqui da forma que eles entendem, e a frota nacional ela vai, de certa forma, ser prejudicada. Estou tentando ser otimista. Isso vai ser regulamentado. Essa proporção, ela vai ser regulamentada, né? Então, a gente agora, do jeito que está essa redação a gente não tem como precisar se isso vai ser algo bom ou ruim. Como eu falei, não tem como precisar se vai ser algo bom ou ruim a longo tempo, porque muita coisa ainda precisa ser regulamentada. E a gente parte do pressuposto de que o Congresso Nacional é formado por pessoas que, em tese, não entendem do assunto. Um ponto que foi até chamado a atenção do pessoal que trabalha com a parte trabalhista do trabalho marítimo, assim, que não é a minha área, eu sei o básico, mas a doutora Isabela até pontuou, eles confundiram função com cargo, lá na parte da tripulação, ou seja, o próprio BR do Mar, alguém que redigiu, aquela parte ali já não estava tão condizente com a realidade. Então, vamos supor que vai para o Congresso e as pessoas lá não entendem. Então, assim, a gente está sujeito a ter outras alterações que podem melhorar ou piorar. Ou seja, sim, a gente estuda o projeto para entender, para poder, de certa forma, pressionar os órgãos que têm acesso aos próprios deputados, para estudarem um tema para poder fazer. A questão da urgência constitucional ser derrubada, para mim, foi legal. Com certeza, né? Não é um assunto para você resolver numa urgência constitucional. E já existem medidas provisórias que estão regulamentando essas situações excepcionais. Lógico, não regulamentam da maneira satisfatória, mas há um regulamento. É uma pandemia, ninguém se preparou, então não tem como a gente, num período excepcional, ter controle sobre tudo. A gente vai fazendo à medida que vai dando certo, né? À medida que a gente vai vendo a necessidade. Mas nesse caso aqui, é a principal mudança, essa empresa estrangeira poder fazer isso. Sim. Mas, Giovana, aí vamos voltar lá para o afretamento a tempo. Então, uma empresa vai poder afretar a tempo. Antes, era se não tivesse a bandeira brasileira, como se tivesse da frota nacional sendo construída um estaleiro ou reparado. A Maria já falou. O que é que muda agora? Aumenta as possibilidades desse afretamento por tempo acontecer. Agora, não vai precisar mais ser um estaleiro nacional. Estaleiro no exterior também vai poder abrir essa possibilidade para o afretamento. Sim. E não só para a construção, para reparação, para docagem, para manutenção, para jumborização. Por quê? O que foi que eles pensaram?
vamos ter que, já que está abrindo o mercado, e a gente vai ter que ter controle de alguma forma, então vamos priorizar aqui a questão da prevenção de acidente, da manutenção. Não vamos dar só o incentivo para a construção, mas também para manter aquela frota já existente, que talvez não esteja condizente com a necessidade. Talvez ela não esteja legal para operar nessas rotas. Então, se a gente vai abrir o mercado e vai ter mais demanda, a gente também precisa ter condições de que essa frota atenda a contento. As outras são longo curso, contratos de longo prazo, porque o que é que eles priorizaram? Ninguém vai investir aqui se não tiver uma segurança e um retorno. E a segurança e um retorno de um investimento desse nível não vem em 1 ano, 2. Não vem em 3, talvez vem em 4 ou mais. A gente não sabe, né? É uma situação incerta. O Brasil deu uma grande abertura agora, a gente não tinha um precedente desse nível, não. Então, a gente não tem como saber. O que é que acontece? Quem tiver um contrato maior para cumprir, então, vai ser possível afetar especificamente para cumprir esse contrato, para ter uma regularidade naquela rota. Considerando que você só vai acreditar e confiar em um modal se ele for regular, ao menos. Não basta ser barato, ele tem que ser regular. É igual a linhas de ônibus, linhas aéreas. Todo mundo tem um cronograma. A gente só confia em algo que ele é regular. É um modal, é logística. Vamos ter que também sempre levar em consideração que é logística. A gente está priorizando aqui a matriz logística. Então, ela tem que ser regular. Então, para esses contratos que tiver um prazo maior, vai ser possível afetar. E também, lá no outro extremo, as operações especiais de cabotagem, que é uma criação do BR do Mar. Não existia na legislação 9432. E o que seria essa operação especial? É uma rota já consolidada, ou uma rota não consolidada, uma rota inexistente. Os dois eixos, a gente vai tentar entrar no mercado que não existe, criar o mercado, ou então vamos aumentar a concorrência no mercado que existe, porque essa concorrência vai fazer com que as pessoas trabalhem melhor, invistam e tenham condições de concorrer. Concorrência, normalmente, gera uma qualidade maior no serviço prestado. Não é verdade? Então, Sim. com base nisso, essa questão da operação especial de cabotagem também vai entrar nessa abertura lá para o afretamento a tempo. Então, basicamente, a mudança do afretamento é essa daí. Mas esses afretamentos, eles têm outras repercussões. E vai entrar justamente na questão que Maria falou da tripulação. Né? E todo mundo fala, quem defende o BR do Mar, mas a tripulação de 2/3 está garantida. Mas essa parte trabalhista, ela é muito omissa. Por quê? Pela leitura, a gente não tem como saber se os 2/3 é excluído, o chefe de máquinas, o comandante, se está dentro ou se está fora. Qual é a lei que vai ser aplicada? A gente subentende que é a lei da bandeira de registro. Não é verdade? Lá na exposição de motivos, e mais na frente, eu acredito, não sei se é o artigo 11, acho que ele fala que é a bandeira Artigo 12. do país de Artigo registro. 12 do país de registro. E eles também falam que tem que, no mínimo, né? No mínimo não, é obrigatório esse país, a bandeira de registro, no caso a subsidiária, ser signatário da MLC, né? Que é a Convenção do Trabalho Marítimo. Mas a gente também sabe que essa convenção ela é mínima, né? É uma cobertura mínima. Tipo assim, olha, a gente tem um trabalho aqui. E ela empurra muita coisa para a legislação local e acordos de trabalho com o sindicato. Eu dei uma lida na parte de contrato de trabalho da MLC, e então ela empurra muita coisa assim, o contrato, ela vai e dita o mínimo, né? O que o tripulante tem que ter seguro de saúde, ele tem que fazer um ASO, tem uma idade mínima de 18 anos para ser um tripulante de um navio. Então, assim, agora detalhes, por exemplo, ela não cita escala. Em nenhum momento ela cita escala de embarque. Então, assim, ela fala assim, detalhes, legislação local e acordo de trabalho coletivo. Então, assim, é uma coisa bem abrangente, né? Bem abrangente, com certeza. Muito. E a gente sabe que a principal queixa, não só do usuário, não, né? Do armador. O Brasil tem uma folha pesada de encargos trabalhistas, não é verdade? Eles falam muito isso. O BR do Mar,
ele já desonera, ele já coloca essa embarcação que é habilitada no programa, e eu gosto até de salientar que a embarcação ela deve ser habilitada. Não é que todo mundo vai se submeter a esse regime, não. Ela tem que ser habilitada, e essa habilitação a gente não sabe como vai ser, porque ela vai ser objeto de um regulamento pela ANTAC, ela que vai dizer quais os requisitos que a empresa vai precisar cumprir para poder operar no BR do Mar e ter acesso a esses incentivos. Mas a lei trabalhista, ela é uma queixa dos grandes armadores, motivo pelos quais eles vão procurar as bandeiras de conveniência. Não é verdade? Com certeza. E eles estão, isso, nessa parte e eles aí... têm também, a gente até falou, mas eles também têm EBNs com bandeiras de conveniência, né? Então, eles podem, realmente, não está muito claro. Então, por mais que na teoria se estimulasse, né, uma bandeira não conveniência, na prática, com certeza, eles vão dar um jeito de trazer uma bandeira de conveniência, na minha opinião, né? Isso, exatamente. Aí é muito ambíguo, né? A reforma trabalhista já deu uma abertura na questão da arbitragem, do trabalhador poder escolher qual era a lei. Então, assim, seguindo uma tendência internacional, porque essa é a justificativa que eles falam, seguindo uma tendência internacional, se nós queremos estar em condições de concorrer com essas bandeiras, então vamos nos equiparar em uma parte, mas dar uma certa segurança de outra. Se vai haver equilíbrio, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é o seguinte, vai haver uma perda, sim, da tripulação, porque a legislação trabalhista brasileira é uma das mais modernas do mundo. Ela é uma legislação comparada a várias outras, muito boa. E a gente já tem, de certa forma, uma uniformização de entendimentos nos tribunais. Então, a gente já tem uma segurança, né? A gente já tem uma jurisprudência montada. E isso daí vai, de certa forma, dar uma desorganizada. Da parte trabalhista, vai. A gente não está claro, a gente não sabe se a gente vai entrar no esquema europeu ou filipino de contrato internacional, porque quem trabalha aqui no Brasil sabe que existe um tipo de contrato internacional que são para os europeus, que não é muito diferente do nosso em questão de escala. Estou falando em questão de escala, né? Os europeus ficam 60 por 60, ficam 28 por 28, quando tinha muito no offshore, no apoio marítimo. Hoje eu acho que tem mais em plataformas. Eu nunca trabalhei em plataformas, mas hoje no apoio marítimo a gente quase não vê estrangeiros, né? Mas, por exemplo, eu falando da cabotagem, se bem que a BR do Mar nem vai para o apoio marítimo, né? Mas vamos falar da cabotagem. A gente vê que os estrangeiros ficam 60 por 60, 75 por 75. Então, mas a gente vê pelo outro lado que os filipinos, hoje com a pandemia, tem gente no meu navio que está há 365 dias trabalhando direto. Então, assim, a gente fica assim, para onde é que a gente vai tender, né? Agora, assim, existe o outro lado, que eu também acho bom a gente sempre falar todos os lados. Tem gente que acha que a CLT é maravilhosa, que a CLT é tudo legal. Outro lado seria, você vê que, por exemplo, os estrangeiros, eles têm um salário na mão muito maior que o nosso, porque eles não pagam fundo de garantia, e não pagam outras coisas mais, né? E, assim, tem gente que fala assim, vai ficar variável esse salário maior porque você vai ter que pagar o privado. Mas eu dou um outro exemplo que eu acho válido. Eu pago 3 planos de saúde. Por quê? Eu pago o INSS, né, o público. Eu pago um para mim e ainda o da empresa. Porque eu posso estar desempregada amanhã. Aqui, quem trabalha para o setor privado, amanhã pode estar dentro, amanhã está fora. Então, assim, eu deixaria de pagar 2 e pagaria só um. Então, assim, tem um outro lado também. Mas é claro que tudo isso precisa ser muito discutido e precisa estar claro na lei. Eu concordo com isso. Mas eu acho também que um contrato internacional seria horrível se fosse nos moldes dos europeus. Eu nunca vi os europeus sofrendo assim. Claro que tem exceções, né? Tem exceções, tudo pode acontecer. Mas os europeus que eu trabalho ganham muito bem, né? Ficam 60 dias. E tem as suas proteções também, né? Tem suas proteções. Outra coisa que eu me pergunto no Brasil a escala é 1 por 1 nos acordos coletivos do sindicato. E muita coisa do contrato teria que ser regida por acordos coletivos de trabalho que a própria MLC joga essa responsabilidade. Então, assim,
Como é que a gente tem uma cultura de 1 por 1, viraria uma cultura de 8 por 1? Eu acho difícil. Mas eu também sou uma pessoa que também não tem tanta experiência sindical, não tem tanta experiência. Quem tiver mais experiência pode até dar sua opinião. Eu estou dando a minha opinião baseada na minha experiência, né? E não é uma verdade absoluta. Então, assim, são coisas que eu sempre levanto, sabe? Sempre levanto. Até onde esse contrato internacional realmente é ruim e até onde ele pode ser bom para a gente. Outra coisa que eu sempre levanto é a nossa possibilidade finalmente de ser promovido. Hoje, os brasileiros que trabalham em embarcações estrangeiras não são promovidos, porque o que falam é que o custo fica muito alto. Então, assim, a gente entra numa embarcação como segundo oficial de náutica ou de máquinas, vai morrer naquela função. Nunca vai ser promovido. Então, assim, você quebra toda uma geração. Se não mudar, se não for para o offshore, vai ficar sendo oficial de náutica e de máquinas para sempre, ou até moço de convés e moço de máquinas. Então, não cresce. Então, assim, se houvesse essa questão do contrato internacional, talvez ficasse mais barato promover a gente do que trazer um filipino para ser promovido, como acontece no navio que eu trabalho. Então, todos esses são todos. Agora, também tem os encargos trabalhistas. Como é que vai ser? Mulher vai para bordo sem licença maternidade, se ficar grávida, como é hoje, que é muito bom, é excelente. Hoje em dia, uma mercante descobriu que está grávida, casa, não é só 6 meses. São os 9 meses da gravidez mais os 6 da licença. Recebendo salário e contrata outra pessoa para ficar no lugar. Como é que vai ser a questão da mulher? Será que isso não impediria ainda mais as mulheres de irem para bordo? Então, assim, também são questionamentos válidos e a gente tem que questionar de todos os lados, mas é claro que com certeza não está bem escrito na lei. É aquela coisa, a lei agrada hoje gregos e troianos. Por quê? E é impossível uma lei agradar gregos e troianos. Uma lei aberta, né, muito aberta, que muita coisa para ser regulamentada no futuro. Depois. Então, assim, tentando agradar todo mundo para passar. Só que não tem condição. A gente vê a tirada da emergência, né? Porque os grandes personagens não estão chegando em consenso sobre isso. Não estão. A Eduarda falou também o afastamento por INSS. Com certeza a gente tem que debater muito isso, né? Tem que debater doença. A gente vê, por exemplo, que realmente os gringos, até os europeus, ficam doentes, tem que embarcar, senão vai ser demitido. Eu presenciei isso numa empresa que eu trabalhei. Um croata estava doente e ele pediu uma licença para a empresa falou assim: se tu ficar na tua casa, a gente vai te demitir. Então ele veio da Croácia para o Brasil doente e começou a se consultar aqui no Brasil. Então, com certeza, isso é um outro ponto a ser discutido, mas não está claro na lei, porque a lei quer passar de qualquer jeito. Então, ela foi escrita o mais aberta possível, para que cada um tenha sua interpretação. Tem muitas coisas a serem regulamentadas, muitas. Inclusive essa questão da proporção. Né? Porque se você não tiver uma proporção justa, então a lei vai validar uma injustiça caso ela ocorra. A proporção, você fala de brasileiros ou a proporção do afretamento? Do afretamento, do afretamento. Tanto que a proporção também na tripulação. Isso. A proporção hoje é de 50%, né? Se eu tenho... É isso, né? Se eu tenho um navio... Hoje isso, é. Se eu tenho um navio de bandeira brasileira, eu posso isso. afetar 2 de bandeira estrangeira, correto? Não, mais um. 50% e 50%. Ah, tá, 50%. 50-50. Não é o dobro. Eu estava pensando o dobro. Então, porque é o seguinte, essa proporção é na frota, não é o número, na proporção de embarcações. É 50%. Então, assim, é meio variável, mas aí tem umas regras na lei que faz um arredondamento. Mas vamos partir do pressuposto de que é 50-50. Tá. E aí eu afreto por tempo, né? Essas embarcações e não preciso colocar brasileiro a bordo, né? Não tem nenhuma não tem regulamento. Você vai ter que colocar o brasileiro, mas você não necessariamente vai usar a legislação brasileira. Você pode optar pela legislação da bandeira da subsidiária. Mas a BR do Mar, não hoje, né? Não, isso, o BR do Mar. Hoje não. Isso. Mas hoje eu tô falando hoje. Você afreta 50% e não tem nenhum brasileiro a bordo, né? Isso. Não tem nenhuma obrigatoriedade.
Não, tem que ter bandeira brasileira. Ah, tá, é Nesse porque é da frota Casco tem Nu, que ter a isso. bandeira É, Casco brasileira. Nu. É, Isso. isso mesmo, Casco Nu. Porque Eu você posso só. fretar O Casco Nu 50%. é só a Tá, embarcação. tá, Aí você tem. O tá, que tudo bem. acontece nesse caso aí, todo mundo está criticando também, não só essa questão da tripulação, que eu acho que é a parte mais sensível é a trabalhista, mas é porque esse pessoal também vai poder ter direito ao crédito do Fundo da Marinha Mercante. Os estrangeiros vão poder ter esse acesso a crédito. Em contrapartida, para, digamos, equilibrar, essa justificativa que foi utilizada, mas não sei se equilibra, que é a isenção de impostos federais, né? Ele é considerado como exportação, né? O regime dele é de admissão temporária, então nem imposto de importação, o Piscofins, se eu não me engano, alguns impostos federais que incidem, eles são isentos, não paga. A questão também da devolução, do adicional do frete, que as empresas brasileiras têm, eles também vão ter direito, uma proporção não é igual, mas eles vão ter direito a receber isso daí também. E a parte que a Maria me chamou a atenção, e ela disse assim, Giovana, isso aqui eu acho que é estranho, que é a não necessidade da bandeira em 2023. Né? Vamos falar da empresa brasileira de investimentos. Explica um pouquinho Vamos. aí pra gente. A empresa brasileira de investimentos, eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei para a Maria para ficar bem didático. A empresa brasileira de investimentos é como se fosse uma localiza de veículos. Né? Ela tem uma frota e ela vai disponibilizar essa frota para frete. Não necessariamente ela vai operar. Ela vai investir aqui, né? Por isso que é de investimento, ela vai investir em frota e ela vai disponibilizar. E isso vai abrir a possibilidade de uma pessoa que não tem frota locar, né, a fretar e trabalhar em determinadas rotas. E o que eles falaram, quando eu falo, eles são os idealizadores do BR do Mar. A abertura para médias empresas. O pequeno, normalmente, não vai ser atingido não vai ser contemplado, porque, segundo eles, não é um mercado para pequenas empresas. Né? Não existe um MEI da navegação. Médias e grandes empresas. Então, se você preenche os requisitos, você vai poder operar em determinada rota, uma rota especial de cabotagem aí, e não necessariamente você vai precisar ter uma frota própria. Como hoje você precisa ter uma frota própria, você precisa ter o lastro, né? Só posso afretar se eu tiver uma frota daqui. Hoje é assim. Com o BR do Mar passando, não. Eu não necessito ter uma frota, eu posso afretar de uma empresa brasileira de... E o armador, ele não gostou nem um pouco disso, né? Não, Até falaram para ele falar assim, não, só pode ter navio quem já tem navio. O armador é quem tem navio, né? Eles falaram numa live aí e eles não estão nada satisfeitos com essa parte da lei, né? Essa parte da lei, a obrigatoriedade de brasileiros é a que eles estão menos satisfeitos com. E é pelo que eles estão ali para tirar, né? isso. E Brigando. eu não sei se... Gente, eu estou vendo várias contribuições excelentes. A gente vai deixar um tempinho no final e tudo. Eu agradeço. O Eric foi o último que eu vi. Acho que é Eric. Eu não sei se é... Eu acho que é Eric. Ele falou que acontece muito na Inglaterra. Exatamente. Esse foi um dos motivos, viu? Que pegaram a experiência internacional e colocaram que, olha, isso no mercado internacional já existe. Se a gente quer competir com eles, então vamos trazer a experiência para cá adaptada. Foi mais ou Bem menos assim. Porque legal. o BR do Mar, ele é uma adaptação de uma experiência internacional. Né? Teve umas adaptações à nossa realidade, claro, porque se a gente está tentando injetar investimentos nesse modal que ele, acho que 11% só de cabotagem, e o modal Isso. rodoviário está 60%. Isso, estudos, eu acho que um ano, dois, mais ou menos, passados. O modal rodoviário ganha. E todo mundo fala que o modal rodoviário não vai ser prejudicado. Porque todo mundo fala, mas a gente vai incentivar o modal marítimo e os outros. Né? O pessoal está achando ruim porque, de certa forma, em algumas situações, o modal marítimo ele vai ser mais conveniente. Ele vai ser mais conveniente. Claro que sim. Inclusive, os Correios estão tentando, vai fazer uma experiência no uso da cabotagem para livros didáticos. Eu acho que próximo ano vai tentar. No Isso norte isso já mesmo. acontece, na navegação interior, acho que os Correios funcionam dessa forma lá, não há uma outra forma de fazer isso. E
Eu acho que é meio assim, né? A gente não tem, como falei, como Maria falou, a gente não tem como fazer um prognóstico se vai ser bom ou ruim. Mas tendo em mente o que eu falei no início, que é uma abertura de mercado, que eles estão priorizando a livre iniciativa, que eles estão tentando angariar recursos para investimentos aqui, capital estrangeiro aqui, e ter um controle, ainda que mínimo, supre o objetivo deles. Sim. Agora vamos para a pedra de toque, que é a parte trabalhista, que realmente está muito confusa, sim. Eu E concordo. também o Tá? pequeno armador, né? O pequeno armador não está satisfeito porque diz que o grande armador tem muito mais facilidade para afetar, né? A da sua EBN estrangeira. Então, assim, a Logística Brasil também é um dos atores ali que não pode ser assim. Se for assim, o pequeno amador não vai ter como competir. Já não tem, já é pouco, ele já tem 5% do mercado, enquanto 95% está na mão das grandes empresas, né? De navegação de cabotagem. Então, assim, existem muitos agentes ali. Não tem como agradar todo mundo, mas eles estão ali, né? Cada um vai tentar puxar para o seu, né? E Com com certeza certeza. vai precisar de mais tempo. Tipo, com certeza, essa questão da emergência foi uma coisa que foi feita ou para não se discutir a BR do Mar, né? Para não dar tempo de ser discutida, ou então porque, com certeza, eu já ouvi em umas lives, muitos projetos são mandados, né, para votação e às vezes os projetos se perdem anos e anos e não vão para frente. Então, mas um Gente, ó, projeto tão importante desse se perderia ali, acho também, não sei, esse é um outro questionamento que eu faria, né? é verdade. E muitas. A gente sabe que a urgência constitucional, eu acho que é para realmente uma urgência. No caso de calamidade pública, por exemplo, uma liberação de um medicamento novo, uma coisa assim, situação de pandemia. Então, embora seja uma emergência, tudo é emergente numa pandemia, né? Assim, todo mundo quer um pouco de segurança jurídica, todo mundo quer. Só que eu acho que nesse caso especificamente, tudo bem, todo mundo fala, mas os estudos já estão sendo feitos há algum tempo. A gente já tem indicadores de que precisava dessa abertura, concordo, tranquilo, beleza. Mas assim, a reforma tributária também era urgente, a administrativa também era urgente, a trabalhista foi urgente, e a gente viu que ela teve como ela foi, né? Ela estava em discussão e disse ela deu um pulo, né? Ela foi aprovada e ficaram lacunas, né? Essas lacunas a gente ainda trabalha com elas. O pessoal que milita no direito do trabalho ainda tem um pouco de dificuldade de conseguir ter um pouco de segurança, né? E no caso do direito marítimo, a gente sabe que há uma regulação internacional dos tratados. Então, não é só CLT. Né? Outro motivo para ser estudado com mais calma. Ou então, aí já é uma opinião minha, que a gente tinha tentado priorizar o caráter informativo da live, no sentido de a gente apresentar os prós e contras sem se posicionar. Mas agora já é uma questão minha. Eu me posicionando. Eu acho que a parte trabalhista deveria ser apartada, não tratada aqui. Né? Porque partindo do entendimento constitucional, a livre iniciativa, livre concorrência, fundamento do Estado, democracia e direito, mas o direito trabalhista também. Então, assim, na questão constitucional, eles têm o mesmo peso. Então, assim, se teve todo um estudo para um lado, deveria ter todo um estudo para o outro lado também. Né? Com Não certeza. milito nessa área do trabalho, mas eu já acompanhei várias lives com os colegas com outros webinários e todo mundo, acho que 90% de quem milita no direito do trabalho entende que é uma parte que merecia um pouco mais de cuidado, sim. Com certeza. Com certeza. Sobre aquilo que a gente estava falando, que eu lhe perguntei, né? Da questão de poder afetar daqui a 3 anos. Você pode fazer comentários, Giovana, por Sim, favor? sim, da questão da transição. Pronto. É o Isso. seguinte, há uma proporção que ela vai começar, né, com os 50%. E a cada ano, até 2023, ela vai aumentar.
e vai culminar com a desnecessidade de ter bandeira. Ou seja, vai ser uma navegação livre sem bandeira. Né? Isso eu achei um pouco temerário. Partindo daquele pressuposto de que tudo vai ser regulamentado, estou tentando ser otimista e ver que isso vai ser regulamentado de uma forma segura. Mas da forma que está posto ali, como é isso? Sem bandeira? Se é assim agora, com bandeira de um lado e bandeira, sem bandeira do outro, a gente já está com medo e imagina quando não tiver bandeira. Né? Bandeira brasileira, né? Não precisa bandeira ter... brasileira, não vai ter bandeira. Não vai ter bandeira. Um navio não vai ter Livre bandeira? de bandeira. Não vai precisar ter a bandeira brasileira. Eu tô com ele aqui. Bandeira brasileira. Eu também. Não, a bandeira brasileira. Que hoje ainda precisa. Tem aqui, ó. O afretamento a casco nu de embarcação estrangeira com suspensão de bandeira para navegação de cabotagem será livre a partir de 1º de janeiro de 2023. Lembra da questão da proporção que ia ser regulamentada? Pronto, aquela proporção a gente não tem como saber qual vai ser, mas temos a certeza de que em 2023 não haverá proporção. Não haverá essa obrigatoriedade. Então a minha empresa não necessariamente precisa ter depois de 2023... Uma frota registrada aqui. Não precisa. Pode ofertar livremente de qualquer bandeira, sem ter lastro de navio de bandeira brasileira, né? Exatamente. Isso é bem radical. Não vai precisar da bandeira brasileira. Isso. Mas aí o que é, na exposição de motivos, eles falam o seguinte, que é um teste de mercado. E que uma vez a experiência seja favorável aqui, o armador vai preferir contratar aqui tripulantes daqui, com a bandeira daqui, porque aqui vai ter incentivo para ele. Do adicional da marinha, do adicional do frete, a devolução da conta vinculada, se vocês recebem uma parte, a questão do fundo da marinha mercante, poder construir nos estaleiros aqui com condições especiais semelhantes às das empresas brasileiras. Então, assim, como está sendo dado um incentivo para essa empresa operar aqui, então eles acreditam que a tendência é que ela voluntariamente queira ostentar uma bandeira brasileira. Acho difícil. Mas acho difícil porque é complicada essa questão da proporção, porque assim, a gente também não sabe como é que vai ser essa habilitação. Não, e se essa habilitação ela vai ter fases. Hoje em dia, salvo engano, acho que é a NR5 da ANTAC que trata dessa habilitação. Você tem que comprovar que você tem meios, tem que comprovar não só a regularidade fiscal, mas financeira também, uma capacidade financeira de que você tem condições de operar ali. Você tem que ter um seguro marítimo, tem N requisitos. Você tem que ter uma experiência. Então, a gente não sabe como é que vai ficar. Pode ser que nessa habilitação eles consigam, de certa forma, restringir, tornar mais seguro. Não tenho como saber, porque isso vai ser regulamentado. Mas essa questão da bandeira é explícito. Em 2023, é a suspensão de bandeira. Isso é bem preocupante. O afretamento a casco nu de embarcação estrangeira com suspensão de bandeira para navegação de cabotagem será livre. Isso é bem preocupante. Suspensão de bandeira livre. Bom, porque hoje a gente sabe que tem que ter, né? A casco nu tem que ter a bandeira brasileira. E a gente sabe que com o BR do Mar vai ter a proporção. Vai ter uma parte que vai poder, a outra não. Mas isso vai diminuindo. Em janeiro de 2021, 2 embarcações. Em janeiro de 2022, 3 embarcações. 2023, não precisa. Bom, Giovana, o Instagram vai derrubar a gente, então vou encerrar e depois a gente volta, fala alguns tópicos e abre para as perguntas ou para os comentários, tá bom, gente? Vou encerrar e já vou voltar. Tá ok? Tchau, tchau.